Jesus Cristo, louvamos a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui no culto de quarta-feira, que é o nosso culto de ensino da palavra. Nós temos estudado a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 12. Na semana passada estudamos o capítulo de número 11. Vamos fazer uma rápida recapitulação no capítulo de número 11, para nós entrarmos no capítulo de número 12. Nós vimos na semana passada que basicamente Paulo fala sobre dois temas. O primeiro deles, a questão do uso do véu na igreja, e o segundo deles, a questão da ceia do Senhor. Ele, no versículo 2, tece um elogio à igreja, dizendo que eles tinham se apegado fielmente às tradições que Paulo os havia transmitido, e também os elogia por terem se lembrado dele. Em seguida, Paulo começa propositalmente a clarificar os papéis. Isso porque dentro da igreja de Corinto haviam mulheres que estavam um tanto quanto perdidas em relação às suas funções e papéis. Então Paulo procura estabelecer uma hierarquia criada pelo próprio Deus para o bom funcionamento da igreja. E ele coloca em síntese Deus como o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Então, esta é a hierarquia que o próprio Deus estabeleceu. Quando esta hierarquia é respeitada, a igreja flui, tudo flui da melhor forma possível. E eu disse aos irmãos que quando Deus estabelece essa hierarquia, Ele não coloca aqueles que estão no papel de subordinação como inferiores. Nós não podemos confundir as coisas. Os que são subordinados na hierarquia estabelecida por Deus não são inferiores. Cristo é subordinado ao Pai, mas não inferior ao Pai. Como a mulher é subordinada ao marido, mas não inferior ao marido. Como Paulo vai dizer mais adiante, apesar das diferenças e da relação de subordinação entre homem e mulher, eles são codependentes ou interdependentes. Então, isso é muito importante. Nós entendemos que apesar da relação de subordinação que há nesta hierarquia, não há uma relação de inferioridade da mulher para com o homem. Ele diz que o homem que profetiza, ele deve profetizar com a cabeça descoberta. Por outro lado, ele diz que a mulher que decide orar e profetizar, ou profetizar, deve fazê-lo com a cabeça coberta. A primeira coisa que nós temos aqui, que nós vimos na semana passada, é que Paulo não está coibindo o exercício do ministério feminino. Ele está dizendo que na igreja as mulheres participavam orando e profetizando. Mas havia uma forma decorosa de fazê-lo. Havia um procedimento externo e estético que Paulo julgava ser o correto para que as mulheres fluíssem no seu ministério. Claro que tudo isso deve ser avaliado numa perspectiva cultural. Nós não podemos olhar para o que Paulo declara aqui nesse capítulo sem o prisma cultural, ok? Porque senão a gente vai achar que Paulo está defendendo que o uso do véu é estritamente necessário a todas as igrejas, em todos os lugares, em todos os tempos. Como nós temos igrejas evangélicas hoje que mal interpretaram esse texto e as mulheres só entram na igreja para o momento da adoração com o véu sobre a cabeça. O que Paulo está trabalhando é uma questão pontual, uma questão que se aplicava culturalmente à igreja de Corinto. Porque as mulheres de honra e que respeitavam seus maridos andavam de véu. E as mulheres desonradas ou desonrosas, as prostitutas, as mulheres da vida, elas andavam de cabeça descoberta. As mulheres de dentro da igreja haviam entendido muito bem a questão da liberdade cristã,
mas estavam nitidamente extrapolando essa liberdade, a ponto de dizerem, não, nós podemos exercer um ministério dentro da igreja de qualquer maneira, ignorando o nosso contexto cultural, ignorando inclusive o decoro. E é por essa razão que Paulo escreve, para corrigir esse erro que acontecia dentro da igreja por parte, principalmente, das mulheres. Então ele diz que no ato do exercício da adoração ou do ministério, as mulheres precisariam cobrir a cabeça, tá? Os homens, por outro lado, não. Eles eram a imagem da glória de Deus, enquanto a mulher era a glória do seu marido ou do homem. Quando a mulher andava de cabeça descoberta, profetizando e orando dentro da casa de Deus, ela estava desonrando o seu marido. E o seu marido, que era o homem, não originou-se da mulher. Paulo diz isso, mas a mulher se originou do homem. Esses são os argumentos que Paulo usa. O segundo argumento é o argumento de que o homem foi criado, não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. E o terceiro argumento é o da presença dos anjos. E eu disse que aqui há uma interpretação um tanto quanto complexa, mas a maioria dos intérpretes concordam que, durante o momento da adoração, os anjos de Deus são atraídos pela atmosfera que se cria enquanto a igreja adora. Enquanto a igreja celebra ao Senhor, onde os crentes o fazem com um coração sincero, isso atrai a presença dos anjos de Deus que também adoram a Deus. E eles se fazem presentes. E quando as mulheres desrespeitavam o decoro, isso soava como algo ruim, até mesmo diante dos anjos. E aí Paulo prossegue sua argumentação, falando sobre essa questão do véu, falando sobre a questão do cabelo da mulher como sendo algo que Deus deu para a sua glória, como um manto para a sua honra, e também volta a falar do homem sobre não orar e profetizar de cabeça coberta. Na segunda parte, Paulo vai falar de dois momentos: o momento da festa ágape e o momento da celebração da ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor acontecia dentro da festa ágape. O que era a festa ágape? Era uma festa de amor, onde se celebrava o amor de Deus e o amor entre os irmãos. E no meio da festa ágape, ou durante, ou após, ao final da festa ágape, celebrava-se a ceia do Senhor. Mas Paulo reconhece que muitos abusos e excessos estavam acontecendo neste momento. Se num primeiro momento do capítulo 11 ele elogia os coríntios, agora ele diz que não iria elogiá-los, porque o comportamento deles, no que tange a festa ágape e a ceia do Senhor, o momento de comunhão, era um comportamento reprovável. Ele diz que surgiu entre eles divisões, nesse momento, inclusive, no que tange a questão do momento da comunhão. Estava surgindo várias divisões. E no versículo 19 ele chega a dizer que se há algo de bom nisso, é que as divisões, elas expõem os aprovados. Situações de divisão, de intriga, de brigas entre irmãos, se há algo positivo nisso, é que situações como estas apresentam quem são os aprovados. Porque os comportamentos dos aprovados são diferentes. Ou o comportamento dos aprovados é diferente. Eles sempre se destacam. Paulo vai, na sequência do capítulo, dizendo que o momento da festa ágape e posteriormente da ceia denunciavam atitudes egoístas, os ricos comiam primeiro, sem esperar pelos demais. Os pobres tinham que esperar o seu dia de trabalho, tinham que cumprir uma carga horária. Os ricos, por outro lado, eram os patrões, os empresários, os donos de empresa. Eles não tinham horário, podiam chegar a qualquer momento. Então eles chegavam primeiro levando sua comilança, suas carnes, suas comidas, suas iguarias, não esperavam pelos pobres. Quando os pobres chegavam com o seu pouco alimento, ou com nenhum alimento, eles não tinham mais o que comer. Os ricos já haviam enchido o estômago e se embriagado, e os pobres ficavam a ver navios. O momento havia se tornado também um momento não só de exagero, mas de opressão.
os ricos humilhavam os mais pobres, porque para a festa ágape, os ricos levavam muito alimento, muita contribuição, e os pobres ou não levavam nada ou levavam muito pouco. E os ricos jogavam isso na cara dos mais pobres. A partir do versículo 23, Paulo trabalha a questão da ceia do Senhor. Depois de trabalhar a situação de opressão e de desrespeito que havia na festa ágape, ele passa a trabalhar a questão da ceia do Senhor. E ele fala da forma correta de apresentar ou de participar da ceia do Senhor. Ele diz que Jesus tomou o pão, esse é o primeiro momento litúrgico, tomou o pão, deu graças e o partiu. Ele diz, isto é o meu corpo. Como eu expliquei aos irmãos, isso não pressupõe a doutrina ou a veracidade da doutrina da transubstanciação. Quando ele diz, isto é o meu corpo, isso pode ser melhor traduzido como, isso representa o meu corpo. Ok? O pão não é um pedaço da carne de Cristo. Ele simboliza, ele apenas representa. Outro detalhe que Jesus diz é que esse pão é dado ou partido por vós. Por vós. Isso seria melhor traduzido como em lugar de ou por causa de, em lugar de vós ou por causa de vós. No segundo momento litúrgico nós temos o cálice. Jesus tomou o cálice, disse que este cálice era sinal da nova aliança no seu sangue, versículo 25. Versículos 25 ainda, parte B, e versículo 26, Jesus diz, ou Paulo diz que a ceia é uma celebração em memória de Cristo. Aponta para 3 tempos, o passado, o presente e o futuro. Aponta para o passado, trazendo à memória a obra perfeita de Cristo. Aponta para o presente, mostrando os efeitos atuais desta obra salvífica. E aponta para o futuro, mostrando que ele vai voltar. E que isso deve ser um procedimento repetido até que ele volte. Versículos 27 a 32, ele fala da correta postura daqueles que participam da ceia do Senhor. Existe uma forma digna de participar da ceia do Senhor. A forma digna evita condenação. A forma digna evita juízo. Qual é a maneira digna? Se autoexaminando. Todo aquele que participa da ceia precisa fazer um autoexame pessoal, um olhar introspectivo, um olhar para dentro, visando detecção e reflexão. Não é só comer do pão, beber do cálice na sequência. É primeiro autoavaliar-se, autoexaminar-se. O autoexame, Paulo diz no versículo 31, que evita a condenação. O autoexame visa o crente se avaliar para não ter de ser avaliado por Deus. Ok? Se o crente se autoavalia, não é necessário que Deus o avalie posteriormente. Se o crente, no momento da ceia, se autojulga, não será necessário que Deus o julgue. É isso que Paulo procura mostrar. Aqueles que evitam o autoexame estão sujeitos a alguns danos. Por exemplo, condenação, fraqueza, debilidade espiritual e sono. Além disso, estão sujeitos ao julgamento divino. Paulo diz que antes da condenação há um julgamento divino. Percebam como existe uma sequência. Aqueles que falham no autojulgamento são expostos a um julgamento vindo da parte de Deus. Mas Paulo diz ou mostra que esse julgamento vindo de Deus, ele, num primeiro momento, visa correção. Mas não tendo funcionado, leva à condenação. Ok? Primeiro, nós devemos nos auto-julgar. Não tendo feito isso, Deus nos julga. Julga para quê? Corrigir-nos. Não funcionando esse julgamento para a correção, então Deus condena. E finalizando o capítulo 11, ele recomenda que todos aguardassem uns pelos outros. Uma recomendação que se aplica à questão da festa ágape. Isso demonstraria respeito, tá? Revelaria deferência. Então era importante que aguardassem um pelos outros e que comessem em casa, justamente para evitar os excessos que haviam durante a alimentação na festa ágape. Eles chegavam com fome de leão.
e queriam comer tudo que podiam, que não podiam. Então Paulo recomenda, para vocês terem condições de chegar nesse momento e esperarem respeitosamente uns pelos outros, comam em casa. Ele diz que as demais orientações daria pessoalmente. Agora chegamos no capítulo 12, que é o capítulo de hoje, onde Paulo vai falar dos dons espirituais, do versículo 1 ao 11, e da unidade na diversidade, dos versículos 12 até o 31. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, do capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Sabeis que quando éreis pagãos, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar, Jesus é o Senhor, ou Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é outorgada a fé, a outro pelo único Espírito dons de curar, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas estas coisas e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Então vamos falar nessa primeira divisão a respeito dos dons espirituais. Eu creio que não será necessário nós irmos tão a fundo, visto que recentemente nós tivemos aqui praticamente um trimestre falando sobre os dons. Mas é óbvio que nem todos estavam aqui, nem todos puderam vir ou participar da escola dominical, mas nós vamos então, na medida do possível, fazer algumas considerações, trazer algumas explicações dentro do texto sobre esse assunto. Falar sobre dons espirituais é muito importante e necessário, considerando os abusos que nós temos visto em muitas igrejas. Pessoas estão agindo ou operando de forma equivocada nos dons por causa da ignorância. Nós não podemos deixar de fluir nos dons por medo de fluir errado, mas não podemos também simplesmente fluir sem o devido conhecimento. Nós precisamos pedir a Deus e buscar na sua palavra a sabedoria e a graça necessária para que a gente flua como Deus quer. Porque quando nós fluímos nos dons de Deus como Deus quer, esse fluir promove o que os dons se propõem a promover, que é a edificação do corpo. Mas quando o crente flui da forma errada, esse fluir provoca danos. E tem muita gente se valendo, como eu disse, dos dons da forma errada, de forma ignorante. Estão usando os dons de Deus como fontes de autopromoção. Os dons de Deus não têm esse intuito. Quando Deus nos dá os seus dons, não é para nos promover, mas é para promover Cristo dentro da igreja e, ao mesmo tempo, criar um ambiente, uma atmosfera de edificação coletiva. Quando isso não acontece, o dom está sendo utilizado da forma incorreta. Acerca dos dons também, antes de nós começarmos a comentar, existem aqueles que são do grupo dos chamados cessacionistas. Os cessacionistas dizem que os dons foram aplicáveis e aplicados à igreja primitiva, no tempo dos apóstolos. Mas eles cessaram. Eles não são para a igreja hoje. E há aqueles que são os continuistas, que somos nós. Nós acreditamos que estes dons, eles estão fluindo na igreja através dos séculos até que o perfeito venha. Nós somos do segundo grupo. Nós cremos que os dons espirituais, estes relacionados aqui,
estes 9 que veremos, estão à disposição da igreja de Deus hoje. Eles podem ser alcançados, eles podem ser exercidos. Vamos lá então, do versículo 1 ao 11, como eu disse, Paulo fala dos dons espirituais. Paulo escreveu acerca dos dons espirituais. No versículo 1, ele diz que é a respeito dos dons espirituais. Talvez uma tradução mais interessante aqui seria coisas espirituais, porque o termo dons, a expressão dons espirituais não é a mesma de dons do versículo 4, por exemplo. Então, nós poderíamos traduzir aqui que Paulo está dizendo a respeito das coisas espirituais, quando ele diz dons espirituais. Porque estas coisas espirituais compunham a demanda dos crentes da igreja de Corinto. Aquela demanda apresentada na carta, que eu disse aos irmãos que foi entregue ao apóstolo Paulo e com base na qual ele escreve a epístola de 1 Coríntios. Então a questão dos dons ou das coisas espirituais compunham uma das demandas apresentadas a ele naquela carta. E ele disse no versículo 1, a respeito dos dons espirituais. Por que eu estou destacando essa frase? Porque essa frase encerra o assunto anterior do capítulo 11 e dá ensejo, ou faz convergir o ensino agora para o próximo assunto da pauta, que é o assunto dos dons espirituais. Na continuação do versículo 1, Paulo revelou qual o propósito, ou qual o objetivo ao escrever acerca dos dons espirituais ou das coisas espirituais. Não quero que tenhais, leia ali, não quero que tenhais, versículo 1, desculpa, desconhecimento, ou algumas versões traz, não quero que sejais ignorantes. Então o propósito, ou o objetivo do apóstolo Paulo, ao escrever sobre os dons, ou sobre as coisas espirituais, foi esclarecer a questão das coisas espirituais e dos dons, para que todos os cristãos da igreja pudessem compreender o assunto e fluir dentro dos dons de maneira correta e com conhecimento. Versículos 2 e 3, Paulo traz à lembrança deles o passado que eles tiveram no paganismo. Paulo relembrou aos crentes do seu passado no paganismo, no qual eles, naquele tempo de ignorância... O que é ignorância? Tem gente que chama o outro de ignorante. Você é um ignorante, mas às vezes num sentido errado. Quem é o ignorante? O que desconhece algo. Ok? O ignorante não é aquele que ele açoita as pessoas com as palavras, com a boca. Não, o ignorante é aquele que desconhece algum assunto, alguma verdade. Então, no passado, eu estou falando do passado de paganismo, aqueles crentes haviam vivido na ignorância. E tendo vivido na ignorância, Paulo destaca que eles foram fortemente atraídos para os ídolos mudos. Isso porque a religião em Corinto, ou as religiões em Corinto, as religiões de adoração a deuses falsos, elas provocavam um certo encantamento sobre as pessoas. E muitas delas eram conduzidas durante o culto, durante a adoração, a momentos de êxtase. Elas se empolgavam durante o procedimento, durante o processo, e elas eram elevadas a esse lugar de êxtase. Só que tudo fluía dentro de um ambiente de absoluta ignorância. Eles eram fortemente atraídos por ídolos mudos. Ídolos estes que nós já vimos aqui no estudo da primeira carta, sobre os quais o apóstolo Paulo diz que eram ídolos irreais, que só existiam na cabeça daqueles que os adoravam. Ídolos por trás de quem havia uma forte operação satânica, demoníaca. Porque quem operava nos bastidores dos ídolos eram os demônios. E eles induziam pessoas ao paganismo. A realidade desses ídolos mudos, né, esses ídolos a quem eles estavam fortemente ligados, por quem foram fortemente atraídos,
eles contrastavam com o Deus verdadeiro. Em que aspecto? Se de um lado os ídolos eram mudos por serem irreais, frutos da imaginação e da criação humana, por outro lado, o Deus verdadeiro é um Deus que contrasta deles por ser um Deus que fala. Os ídolos mudos não falam, porque eles inexistem. Mas o Deus verdadeiro fala. E a palavra de Deus nos mostra no Novo Testamento através de quem Deus fala. Deus fala através do seu verbo. Quem é o seu verbo? É Cristo, o seu Filho, o unigênito de Deus. Então, se por um lado os ídolos não falavam, por outro lado Deus fala e se contrasta com esses ídolos, porque ele fala através do Filho, o verbo. Então agora, estando eles, estes crentes de Corinto, em Jesus Cristo, eles foram devidamente libertos dessa realidade pagã, desse contexto pagão. E receberam da parte de Deus o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, o Espírito proveniente de Deus. E este Espírito qualificava estes crentes a terem coragem e ousadia de publicamente declarar Jesus Cristo como sendo o Senhor. Agora, tendo o Espírito de Deus, eles tinham poder para essa confissão. Jesus é Filho de Deus. A declaração do senhorio de Jesus Cristo, naquele tempo, era usada para autenticar a conversão do indivíduo. Somente pessoas devidamente convertidas tinham coragem de declarar, pelo Espírito de Deus, que Jesus Cristo era o Senhor. Lembrando, num ambiente onde quem era Senhor era César. Aqueles que não tinham a fé, o destemor, a coragem provenientes do Espírito de Deus, não tinham coragem de declarar que Jesus era o Senhor, mas diziam, César é o Senhor, Jesus é anátema. César é o Senhor, Jesus é maldito. Então, por essa razão, Paulo faz essa declaração. Todos os que falam pelo Espírito de Deus reconhecem o senhorio de Cristo, enaltecem a Cristo. E todos aqueles que não reconhecem, que não têm o Espírito de Deus, não reconhecem a Cristo, não reconhecem o seu senhorio e ainda por cima menosprezam Cristo e o rebaixam. Versículos 4 a 7, Paulo fala da diversidade dos dons, como também sobre a questão da gestão do Espírito. Do versículo 1 ao 3, os irmãos compreenderam? Amém, queridos? Se tiver alguma dúvida, levanta a mãozinha aí e pode perguntar. Versículos 4 ao 7, Paulo fala sobre a diversidade de dons e a gestão do Espírito. Dons aqui não é mais a mesma palavra de dons do primeiro versículo. Se dons espirituais, no primeiro versículo, pode ser traduzido como coisas espirituais, por ser uma palavra neutra, agora dons espirituais vai significar outra coisa. Nós veremos daqui a pouco. Então, dos versículos 4 até o versículo 7, Paulo falou concernente aos dons espirituais, e ele pontua que há uma diversidade nesses dons, ou há uma variedade. Diversidade aqui é diareses, que significa partilha, distribuição. Eu vi uma definição aqui no dicionário Strong interessante, distinção que procede de uma diferente distribuição para diferentes pessoas. Isso significa que foi o Espírito Santo quem partilhou os dons, dividiu os dons dentro da igreja, concedendo estes dons a cada um conforme sua vontade. Então, quem dividiu os dons na igreja? Quem partilhou os dons na igreja? Dando a cada um dons diferentes. Dons diferentes para pessoas diferentes. Quem fez esse trabalho? Ou quem faz esse trabalho ainda? O Espírito Santo. Dos versículos 4 a 6, Paulo diz, primeiro, há diversidade, diareses, diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Como eu disse, a palavra dom aqui não pode ser traduzida como coisas espirituais. Agora, dom é carisma.
E é interessante que a palavra carisma no grego, ela tem um prefixo. Prefixo é o que está fixado antes, que é charis. E charis no grego é graça. Por que Paulo usa essa expressão carisma para falar dos dons? Para mostrar que os dons que o Espírito Santo dá a cada um, conforme a sua vontade, provém da sua graça e não dos méritos próprios do crente. Os dons não nos são dados porque nós merecemos. Os dons espirituais, qualquer que seja o dom, nos são dados pela graça dada por Deus através do Espírito. Os méritos não estão em nós. Os dons, sejam quais forem, são dados, concedidos pela graça e estão debaixo de uma mesma gestão, que é a gestão do Espírito Santo. A segunda verdade, no versículo 5, há diversidade de areses, de ministérios. Primeiro, diversidade de dons. Depois, diversidade de ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. A palavra ministérios aqui é diaconia. E diaconia significa serviço. Quando Paulo usa o termo diaconia, ele está mostrando que o propósito dos dons é o serviço à igreja. Vocês estão entendendo isso, irmãos? O propósito dos dons é o serviço à igreja. Nenhum tipo de dom que Deus dá tem o propósito de colocar holofotes sobre as pessoas. Qualquer pessoa que esteja fluindo na expectativa de estar aparecendo mais à igreja, está fluindo do jeito errado. Porque a questão não é essa, não é eu fluir para aparecer. Se Deus me faz fluir em algum dom espiritual, é para que a igreja seja alcançada com a edificação necessária que Deus está pretendendo com aquela manifestação. Então é ministérios, é ministério, é diaconia, é serviço. Todos os dons objetivam o serviço. Terceiro, há diversas maneiras de atuação ou de realização, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A palavra realizações ou a expressão maneiras de atuação é energema. Aquilo que é feito, aquilo que foi feito ou em resultado de uma operação. E essa palavra é usada para mostrar a fonte das realizações que ocorrem dentro da igreja. A fonte é Deus. Eu não sei se os irmãos observaram, mas Paulo propositalmente, ele procura evocar a figura da Trindade para falar dos dons. Vejam que ele fala sobre o Espírito, ele fala sobre o Senhor e ele fala sobre Deus. O Espírito é o Espírito Santo. O Senhor é o Senhor Jesus Cristo. E Deus é o Deus Pai. Isso significa que na obra do fluir dos dons e da sua dispensação, nós temos a Trindade atuando. Não é um departamento isolado do Espírito. Apesar do Espírito ser o gestor dos dons, há uma coparticipação fundamental, tanto do Senhor Jesus, quanto do Deus Pai. Os três. Porque a Trindade trabalha em unidade. Ok, queridos? A Trindade trabalha em unidade. Os três existem, na verdade coexistem. Eles existem juntos. Eles são Deus. O Pai é Deus, como o Filho é Deus, como o Espírito Santo é Deus. Eu estou só ratificando isso porque eu tenho me preocupado muito com a teologia que alguns crentes estão defendendo sobre a Trindade. Você fala de Trindade, as pessoas começam a dizer que isso surgiu em Constantino, isso foi uma obra criada porque Constantino pagou, isso é fruto do paganismo. Eu fiquei preocupado quando eu vi esse tipo de comentário, sabe? Porque é um equívoco muito grande. De Gênesis a Apocalipse, a Trindade está sendo não só exposta, como defendida. A questão é que no Novo Testamento há um desdobramento mais significativo dessa revelação. Mas desde Gênesis nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo se manifestando. E aqui, no que tange o ambiente dos dons, a mesma coisa. Nós temos o Espírito, nós temos o Senhor e nós temos Deus Pai.
Pai. No versículo 7, Paulo pontua que a cada crente o Espírito concedeu uma manifestação, a fim de que todos sejam, o quê? Beneficiados. O que é dado ao crente? A manifestação. Com que propósito? A fim de que todos sejam beneficiados. Primeiro, o propósito dos dons não é individual. O propósito dos dons é coletivo, exceto no caso do dom de línguas, onde o propósito é pessoal. No que tange o restante dos dons, o propósito geral é coletivo. Segundo, apesar do crente receber de Deus o dom espiritual, entenda isso, a manifestação do dom precisa ser dada pelo Espírito Santo quando lhe convier. O que eu estou querendo dizer com isso? Aquele, por exemplo, que tem o dom de curar. Ele tem o dom de curar. É uma área onde Deus o usa poderosamente. Mas o exercício do dom está condicionado à concessão da manifestação. Então, aquele que tem o dom de curar, se ele detivesse a manifestação, assim como o dom, ele iria no Felício Roxo, ele iria no Mater Dei, ele iria pelos hospitais de Belo Horizonte e faria o quê? Curando todo mundo. Ou não? Você não faria isso? Eu faria. Alguém na sua família morreria de qualquer que fosse a doença? Não. Mas por que você não pode fazer isso? Porque apesar de ter o dom, você depende da manifestação. E quem dá a manifestação? O gestor dos dons, o Espírito Santo. Quando? Quando lhe convém. Quando há um propósito a ser cumprido. E que para o cumprimento desse propósito, o exercício do dom é necessário. Profecia. Você pode sair profetizando para todo mundo? Apesar de hoje parecer muito fácil, né? Porque você abre o Facebook lá, tem tanta gente profetizando, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Eu fico às vezes me perguntando, será que Deus está falando tanto assim com essas pessoas? Você não tem esse questionamento pessoal, não, querido? Isso não te incomoda, não? Assim diz o Senhor, todo mundo tem uma palavra vinda de Deus. Eu sou a palavra de recuperação, de bênção, de restauração, de levantamento, de superação. Nunca tem uma palavra dizendo você precisa melhorar seu comportamento, repensar suas atitudes, se converter ao Senhor, entrar pelo caminho da santidade. É só Deus vai fazer, Deus está desfazendo, Deus vai fazer, Deus está desfazendo obras de macumbaria, Deus está te levantando, Deus está recuperando seu casamento. Não que isso não possa acontecer, que Deus não queira. Mas será que o recado de Deus é tão mono desse jeito? Monocromático? É só bênçãos? A Bíblia mostra uma paleta de cores. A mensagem de Deus ela tem vários direcionamentos, não é só bênção, recomendações, advertências, exigências. Então, o dom é dado, mas a manifestação é dada pelo Espírito quando convém, a seu tempo, visando seus propósitos. Quer falar, gente? Exatamente. O que nós podemos fazer sem um direcionamento específico de Deus é uma declaração de fé, né? Uma declaração de fé que às vezes recebe o nome de profecia, profetiza. Na verdade, é uma declaração. Eu declaro que isso vai acontecer em nome de Jesus, as coisas vão mudar. Mas quando é realmente uma palavra profética, vem de uma diretriz de Deus, de uma iniciativa do Senhor. Tá? Então, muito cuidado, tá, querido? Tem profeta demais por aí. Você tem que discernir quais estão falando por Deus. Você se lembra no tempo de Jeremias? Jeremias estava aqui, apanhando o tempo todo, sendo preso, ameaçado de morte, porque estava dizendo que Judá seria levado cativo pelo rei da Babilônia e que não adiantaria resistir. Melhor seria colocar a cabeça debaixo da canga. Mas aí levantou um sem número de profetas dizendo, não tem guerra não, gente. Que isso, é paz.
Só tem paz, a coisa vai fluir. Não tem esse negócio de cativeiro, não. Se tiver cativeiro, é 2 anos. 2 anos depois a gente está aqui de novo. Não tem isso, não. Jeremias está extrapolando na profecia, esse recado não veio de Deus. Vejam, um homem, uma voz, contra centenas de vozes, profetizando, supostamente por Deus, mas na verdade não era por Deus. Então nós temos que ter capacidade de julgar a profecia. Mais adiante, em Coríntios, Paulo vai falar sobre isso. Versículos 8 a 11, Paulo fala da relação dos dons espirituais. Ele menciona 9 dons espirituais cuja manifestação é dada pelo Espírito. Eu quero explicar algo importante aqui. Paulo menciona 9 dons espirituais, mas isso não significa que está fechado, são só 9. Tá, meus irmãos? Como em relação aos dons de ministério. Paulo não mencionou esse tipo de ministério dentro da igreja, então não existe. Irmãos, Paulo se atém a falar o que é necessário para caber dentro do contexto da igreja. Paulo relaciona 9 dons. Isso implica que não pode haver mais do que 9 dons espirituais? É óbvio que não. Tá? Então não é um conteúdo hermético, fechado. Há a possibilidade de haverem muitos dons. E quantos dons são possíveis à igreja? Essa é uma pergunta interessante. Quantos dons são possíveis à igreja? Tantos quantos forem necessários. Ok? Tantos quantos forem necessários. Nós temos, é conhecido dos irmãos, 3 categorias de dons dos 9 relacionados. Os chamados dons de revelação, os dons de poder e os dons vocais. Nós temos na categoria dos dons de revelação, versículos 8 a 10, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. Eu não vou aqui explicar cada um deles, porque senão nós vamos extrapolar o horário. Mas já foi explicado aqui nas aulas de escola dominical. Eu queria apenas destacar a questão do discernimento de espíritos, porque, ao meu ver, é um dos dons mais necessários hoje na igreja. Porque o dom de discernimento de espíritos te dá a capacidade de identificar a fonte de onde aquela manifestação está fluindo. Porque em qualquer manifestação dentro da igreja, nós temos 3 possíveis fontes. Humana, satânica e divina. E muitas das vezes o homem está se manifestando e a igreja não percebe. Satanás está se manifestando e a igreja não percebe. Diga-se de passagem, Satanás é um plagiador por excelência. Sim ou não? Pense em alguém que sabe reproduzir com riqueza de detalhes muitas manifestações de Deus. Tem gente que levanta falando e profetizando dentro da igreja, mas não é por Deus, é por Satanás. Tem gente que está operando e acontecendo, mas não é por Deus, é por Satanás, porque Satanás tem poder de operar milagres no intuito de enganar as pessoas. Nós vemos isso em Apocalipse. Quando o falso profeta for levantado, ele vai agir sob o poder do dragão. Quem é o dragão? Satanás. Dentre as coisas que ele vai fazer está o ressuscitar mortos. É um homem que vai fluir debaixo da instrução e do poder de Satanás. Então você não acha que Satanás hoje pode fazer as mesmas coisas para induzir pessoas ao erro e ao engano? Mas quem tem que detectar isso? A igreja. Nós. Eu já disse aos irmãos que quando o fluir é do Espírito e nós somos espirituais, há uma comunicação. Quando há uma manifestação que não é do Espírito, não há uma comunicação com o nosso espírito. Estou falando de nós espirituais. Amém? Qualquer manifestação que não comunica com o teu espírito, você pode colocar um ponto de interrogação para avaliar melhor. Porque se você é espiritual, o Espírito te foi dado, ele habita em você, tudo que é pertencente ao Espírito de Deus, você reconhece naturalmente. Porque a manifestação entra em sintonia com o Espírito Santo que você já tem. Então cria o quê? Uma conexão.
Quando há uma manifestação que não é a do Espírito, a frequência não bate. Por isso não há comunicação com o seu espírito. Você sabe que aquilo pode não vir de Deus. Mas o dom de discernimento de espíritos vai te dar a capacidade de identificar sem erros as fontes das manifestações. Qualquer manifestação humana deve ser reprimida, assim como qualquer manifestação satânica, porque isso traz sérios danos à igreja. Não perceptíveis num primeiro momento, às vezes, mas a longo prazo, danosos. Dons de poder, nós temos fé, versículos 9 a 10, dons de curar e operação de milagres. Terceira categoria são os chamados dons vocais. Dom de profecia, sobre o qual Paulo vai falar adiante, mais adiante, em outros capítulos, no capítulo 14. Variedade de línguas e interpretação de línguas. Entendido, queridos? Dons de revelação, dons de poder e dons vocais, né, ou inspiracionais. Ao terminar de relacionar esses dons, esses 9 que eu citei, no versículo 11, Paulo diz algo muito importante. Ele enfatiza que todas estas ações são realizadas pelo Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, distribuiu, preste atenção, tudo a todos, individualmente, conforme a sua vontade. E no que se baseia a vontade do Espírito? Se baseia no desejo de que todos sejam edificados ou beneficiados. Versículos 12 ao 31, nós temos a unidade na diversidade. Vamos ler. Portanto, assim como o corpo é uma só unidade, possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito, porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar à mão, não tenho necessidade de ti, tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais, e os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra, e os membros que em nós são vergonhosos vestimos com decoro especial. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial. Todavia, Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Deste modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? Ou são todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Um mesmo Espírito deu dons diferentes à igreja, aos crentes. Um mesmo Espírito deu dons diferentes aos crentes. Mas isso compromete a unidade da igreja? Essa diversidade compromete a unidade da igreja? A multiplicidade dos dons compromete a unidade da igreja, do corpo? É claro que não.
Paulo mostra isso. Assim como num corpo, a beleza da unidade se apresenta na diversidade. Paulo fala sobre isso no versículo 12. No versículo 12, ele diz que o corpo, apesar de possuir muitos membros, isso é o quê? Diversidade. Ele constitui-se uma só unidade, ou um só organismo. Nos versículos 12 e versículo 20 ele fala disso. Apesar de ser um corpo diversificado, ele é, na verdade, uma unidade, ou um organismo. A igreja possui muitos membros, mas todos os membros juntos formam uma única igreja, um único corpo. O corpo não é só uno, mas é também vivo, é multifuncional e é forte. E onde é que está a força do corpo? Na diversidade. Onde é que está a vida do corpo? No funcionamento correto dos seus membros. Tá? Segundo, a unidade presente no corpo diversificado de Cristo se deve ao fato de todos os membros, sejam eles quais forem, judeus, gregos, escravos, livres, primeiro, terem sido batizados por um só Espírito. Vejam que Paulo sempre repete, um Espírito, um Espírito. Quer dizer que a diversidade do corpo não anula o fato de ser um Espírito que está operando tudo em todos. Tá? Então ele fala sempre sobre um Espírito. Então, estes que estão presentes no corpo diversificado de Cristo foram batizados por um só Espírito. Um só Espírito. O Espírito Santo é quem? Aquele que integra, vincula. É aquele que imerge o crente no corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo desse crente um membro desse corpo. O segundo detalhe é que tudo isso é uma obra de um único Espírito, como eu acabei de dizer. É um único Espírito operando essa vinculação, essa interação, essa integração, essa imersão do crente no corpo. Segundo, primeiro, fomos batizados por um só Espírito. Segundo, bebemos de um só Espírito. Então, o Espírito que integra, que vincula, que imerge o cristão no corpo, para que ele possa funcionar da maneira como deve, é também o Espírito que foi dado por Deus para habitar no corpo desse crente. Nesse sentido, nós bebemos do mesmo Espírito. Fala de algo que foi colocado para dentro. Quando o Espírito foi colocado para dentro? No ato da conversão. Quando nós nos entregamos a Jesus, confessando-o como Senhor, crendo que Deus o ressuscitou dos mortos, confessando e crendo na sua obra, em toda ela, o Espírito Santo então foi dado. Nós bebemos do Espírito, este Espírito ao mesmo tempo nos batizou no corpo. Ele nos vinculou, nos integrou ao corpo de Jesus Cristo. A respeito da diversidade do corpo de Cristo, dos versículos 14 a 31, nós temos algumas informações importantes. Todos os membros pertencem ao corpo independente da função que eles exercem. Se é orelha, se é pé, se é mão, se é rim, porque a gente esquece de considerar a parte interna do corpo, né, que é a não visível. E as outras partes que Paulo chama de indecorosas. Mas cada um é um membro, faz parte. Tá? Eles estão integrados. Independente da função que cada membro exerce, todos pertencem ao corpo. A quantos corpos? A um corpo. A diversidade do corpo promove completude. Versículo 17. Na verdade, Paulo chega a dizer que nem haveria corpo se não houvesse multiplicidade de membros. Um membro não faz um corpo. Faz? Não. É necessário a diversidade para que haja o sentido de corpo. E toda essa diversidade promove completude. Faz do corpo um corpo completo. Um corpo de funcionamento completo. Um corpo que não tem orelha não é um corpo completo. É? Não. Um corpo que não tem mão não é um corpo completo. Mas um corpo que tem todos os membros, tudo que é necessário a um corpo, é um corpo completo. E a igreja de Cristo é um corpo completo, tá, queridos? Na igreja de Cristo não falta nada. Vocês estão me entendendo? Porque o dono do corpo, a cabeça do corpo, não deixa faltar
nada a este corpo. O Espírito, que é quem faz a gestão dos dons dos que estão no corpo, não deixa faltar nada para o corpo. Então, o corpo não está em deficiência por causa do Espírito. Ele pode existir em deficiência por causa dos membros que não estão funcionando. Mas não é que o Espírito não deu. É os membros que estão se recusando a funcionar. Mas nós não vamos falar disso agora. Não dá tempo. As funções de cada membro do corpo foram definidas por Deus. Esta é outra informação importante no texto. Todos os membros são igualmente importantes e necessários. Eu disse todos. Nenhum membro pode se considerar nem superior, nem inferior. Os membros que se acham superiores não podem desdenhar daqueles aparentemente inferiores, e nem os inferiores devem deixar de funcionar por não estarem no lugar de visibilidade que estão os membros tidos como superiores. Todos devem funcionar. Todos devem funcionar, porque a excelência do corpo depende disso. Imagine se a pontinha da sua unha aqui, né, a unha decidir crescer errado. Vai dar problema para você. Tá? Se a sua mão se recusar a funcionar porque ela está dizendo, eu só sou uma mão esquerda, você quase não usa essa mão, estou falando no meu caso. Você usa mais a direita, eu não vou funcionar, porque você prefere a direita e pretere a esquerda, eu não vou funcionar. Irmãos, olha o prejuízo que eu teria se a mão esquerda dissesse isso. Todos os membros são necessários. Se não fossem, não estariam no corpo. Todos os membros são igualmente importantes. Quando Paulo diz que nenhum membro poderia se considerar superior, dessa forma desdenhar o outro, ele queria desencorajar uma possível divisão entre os irmãos, versículo 25, parte A, por causa das suas funções. Ele não queria que os irmãos se dividissem, os superiores de um lado, os inferiores do outro. Porque inferiores e superiores trabalham interagindo e se completando. Na verdade, diante de Deus nem há os superiores e os inferiores, todos são membros, todos são importantes. Queria também incentivar o cuidado mútuo. Não só coibir as divisões, mas, ao mesmo tempo, incentivar o cuidado mútuo. Ele diz que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Isso fala de cuidado. Cuidado de um membro para com o outro. E, finalmente, para promover uma perspectiva de cooperação, seja no sofrimento, seja na honra. Ele diz que se um membro sofre, todos os demais sofrem. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Assim como no nosso corpo. Eu já contei um exemplo aqui. Eu estava desmontando uma televisão, a tela, eu nunca tinha feito isso. E eu fui desmontar a última parte ali, realmente a da tela, com algumas camadas que antecedem a tela. Parece um PVC, um nylon, alguma coisa assim. E um acrílico. A minha mão passou, o canto do dedo passou na quina da tela e cortou. Eu falei, Jesus, eu nem sabia que isso cortava tanto. Cortou, quase que arrancou um pedaço, ficou preso por uma pelinha. Irmão, você não tem ideia o que eu sofri por causa de um pedacinho de carne, num dedo, de uma das mãos, num emaranhado de corpo, de membros, o quanto isso me causou desconforto. Se a gente não está realmente sentindo o sofrimento e nem se alegrando com a honra de quem está sendo honrado, a gente tem que se questionar. Tem algum problema. Porque não há no nosso corpo nenhum ponto que possa ser danificado sem que nós, como um todo, sintamos. O ideal de Deus é que a igreja, como corpo, funcione sofrendo os sofrimentos e celebrando as honras dos outros. No coletivo nós somos corpo, mas no individual, versículo 27, nós somos membros. No coletivo nós somos corpo, no individual nós somos membros. Membros do quê? Do corpo. Como membros, cada crente tem uma função. Versículo 28, apóstolos. As primeiras 3 funções, parece que Paulo coloca dentro de uma escala de hierarquia mesmo. Passou da 4ª em diante, já não é
em escala de hierarquia. Apóstolos, profetas, mestres, e aí estão no mesmo combo. Os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. A pergunta que eu costumo fazer é a seguinte: será que todo crente que está no corpo tem uma função? Então me explique esses crentes que estão dizendo que não tem função nenhuma. Me explique esses que estão falando, eu sou membro de banco. Antigamente o pessoal dizia, membro de banco é prego, verniz, madeira, parafuso, almofada. Se todo crente tem uma função, então por que muitos não descobriram sua função ou acham que não tem função? Existe um erro aí. Todos nós que fomos enxertados, que fomos vinculados ao corpo pelo Espírito através de um só batismo, todos nós que bebemos do mesmo Espírito, se fazemos parte da igreja que é uma, que está subserviente ao cabeça, que é um, nós temos uma função. Todos nós temos uma função. Precisamos saber que função e funcionar nessa função. Eu aproveito o momento para dizer, nós não podemos permitir que a igreja sofra porque nós não estamos funcionando onde deveríamos funcionar. Ou como deveríamos funcionar. Tem gente fazendo pirracinha com Deus. Senhor, o Senhor me deu um dom, um talento, até sei qual é, diferente de muitos que não sabem. Mas não vou fluir não, porque eu não concordo com isso, eu não gosto daquilo, até não concordo também com a forma como o Senhor está conduzindo as coisas, eu não concordo com a denominação, e deixa de fluir no dom. Então vai nesse caminho. Segue em frente. Vai, segue a rota. Vai ver onde você vai parar. Faz o que você tem que fazer enquanto membro do corpo. Cumpra a sua função. Faz o que você tem que fazer. Independente de denominação, independente de líder, independente de irmão da direita, independente de irmão da esquerda, independente de quem está na frente ou atrás, faça o que você foi chamado para fazer dentro do corpo de Cristo. Faça com excelência. Faça o seu melhor. Se você é um membro A, seja o melhor membro A. Se Deus te chamou para a função de membro B, seja o melhor membro da função B. Faça o seu melhor enquanto alguém que pertence ao corpo. Porque quando você faz o seu melhor, o corpo tem o seu potencial aumentado. Imagine um corpo onde tudo funciona bem. Quem é que segura esse corpo? Agora imagine um corpo todo debilitado, porque o pâncreas não funciona, os rins estão mais ou menos, o coração está dando sinais de que quer parar. Irmãos, que igreja que enquanto o corpo funciona com membros indispostos a funcionar como precisam. Ou que não atinaram para o que foram chamados. É um dano muito grande. Se nós temos aqui nessa noite algum irmão ou irmã que, porventura, não saiba para o que foi chamado no corpo, busque isso até descobrir. Faça disso a sua oração obstinada, a sua oração diária, até que Deus te diga, eu te posicionei como membro, esse membro, para essa função, mas não deixe de funcionar, pelo amor de Deus. Trabalhe até descobrir. Porque a igreja está dependendo de você. Descobrir para o que você foi chamado. Para você funcionar nisso. Pode falar. Pessoas que se recusam a funcionar, Deus pode colocar outras pessoas para funcionar. Elias, já estou terminando. Elias estava lá na caverna com Deus. Deus deu 3 missões para Elias cumprir.
Ele falou, Senhor, eu estou entregando tudo, eu não quero mais nada, não. E uma das coisas que Deus falou foi, então vai e unge Eliseu. A gente às vezes não para pensar que Deus está dizendo o seguinte, olha, então tá, eu vou colocar outro. Vai lá e unge Eliseu. E ele ungiu Eliseu. E o que aconteceu com Elias? Deus o levou. Irmãos, nós temos que entender que, como membros do corpo de Jesus, nós temos o privilégio de funcionar nesse corpo. Então, nós precisamos funcionar nesse corpo como Deus espera, para que o seu nome seja glorificado, para que esse corpo funcione como tem que funcionar, para que ele tenha o máximo de seu potencial atingido. O corpo de Cristo não pode trabalhar no sofrimento, por causa dos membros. Então, todos nós temos que funcionar. Amém, meus irmãos? Esse é um assunto bom para a gente trabalhar com mais tempo depois. Sim, membros. Você é a igreja estando na igreja, com outros membros. Ok? Sozinho. Não existe corpo só com um membro. E, finalmente, versículos 29 a 30, Paulo reitera as funções dos dons no corpo de Cristo. Ele também ensina que nós podemos e devemos, na verdade, buscar os melhores dons. E tudo isso com zelo. No capítulo 13, que é o próximo, ele vai mostrar o caminho mais excelente para isso. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.